Questão 20. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construirão essa casa? Então, 30 operários levam 120 dias. 40 operários, ele quer saber quantos dias. Então, vamos chamar de X. Então, ela é inversamente proporcional também, porque quanto mais operários, menos dias. Menos operários, mais dias. Então, vamos pegar a parte que tem X e está para o inverso da que não tem. 30 para 40 vai ficar 40 para 30, tá certo? E agora vamos fazer a multiplicação da regra de 3. 40 vezes x, 40x é igual a 120 vezes 30. 40x vai ser igual a 120 vezes 30 vai dar 3.600. Aí aqui o x vai ficar, o 3.600 permanece e o 40, o que está multiplicando, vem sendo dividido. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 360 dividido para 4, então a resposta vai ser 90 dias. Ou seja, quando eu aumentar o número de pedreiros, né, isso, de operários, eu diminuo o número de dias, tá certo? Questão 21. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Então, vamos aqui. 14 litros vai estar para 35. Aí, com quantos litros vai ser necessário para uma parede de 15 metros quadrados? Elas são diretamente proporcional, porque quanto mais tinta, mais parede eu pinto. Menos tinta, menos parede eu pinto. Então, se ela é diretamente proporcional, é só a gente multiplicar. 35 vezes x é igual a 14 vezes 15. 35x é igual a 14 vezes 15, que dá 210. X vai ficar aqui, 210 também, e o 35 vem, que está multiplicando, vem sendo dividido. Então, x vai ser igual a 210 dividido para 35, que vai dar 6 litros. Então, a resposta é 6 litros. Tá certo, pessoal? Então, a gente encerra aqui a nossa correção. Para fechar o nosso conteúdo, a gente só falta ver a regra de 3 composta. Essa que a gente viu é a regra de 3 simples. Na regra de 3 simples, eu tenho apenas duas grandezas, que podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. Na regra de 3 composta, nós vamos ter 3 grandezas ou mais, que tanto podem ser diretamente ou inversamente proporcional. O método de calcular é muito parecido, você só precisa organizar. Vamos lá. Eu vou colocar aqui a página que eu estou e vou colocar um exemplo para a gente fazer de regra de 3 composta, tá bom? Então, a página que eu estou é 194. O exemplo é o seguinte. No ateliê de costura de Dona Sônia, 16 costureiras confeccionam 40 vestidos em 10 dias. Quantos vestidos serão confeccionados por 8 costureiras em 32 dias? Vocês podem ver que a gente tem 3 grandezas, que é a quantidade de costureiras, o número de vestidos e o tempo. Então, a gente vai fazer assim. O número de costureiras, aí vai ser o número de vestidos. E aqui nós vamos relacionar o tempo, que o tempo é em dias, tá bom? Então, vamos lá. Então, o número de costureira, 16 costureiras fazem 40 vestidos num tempo de 10 dias. Aí, ele quer saber se o número de costureira for 8, quantos vestidos serão feitos no tempo de 32 dias, tá certo? A gente precisa ver se essas grandezas são direta ou inversamente. Ó, pessoal, quando eu diminuo o número de costureiras, o número de vestidos cai. Então, é diretamente proporcional. Quando eu aumentar o tempo, o número de vestidos também, quando o número de vestidos sobe, o número de dias, né, aumenta também. Então, as 3 grandezas são diretamente proporcional. E aí, para a gente resolver, a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar aqui, tem x, que é 40 está para x, vai ser igual à multiplicação dessas duas que não tem x. Como ela é diretamente proporcional, eu multiplico sem alterar nada. Então, eu vou fazer 16 está para 8 vezes 10, que está para 32. Então, 40 está para x, aí eu multiplico aqui, ó.
16 vezes 10 dá 160. 8 vezes 32 dá 256. Agora, eu vou aplicar a regra de 3 simples, que a gente viu agora há pouco. Então, vai ficar assim, ó. 160x é igual a 40 vezes 256. 160x é igual a 40 vezes 256 vai dar 10.240. O x fica, o 10.240 fica, e o 160 que está multiplicando vem sendo dividido. Então, x vai ser igual a 10.240 dividido para 160, que vai dar 64. Então, x é igual a 64 vestidos. Ou seja, se eu diminuir o número de costureiras para 8, vão ser produzidos 64 vestidos, mas o tempo vai ser de 32 dias, tá certo? Vamos ver um outro exemplo quando elas são inversamente proporcional. Deixa eu apagar logo aqui o quadro. Deixa eu ver aqui. Então, ó, em 3 horas, 17 agricultores colhem uvas suficientes para encher 510 caixas. Quantos agricultores colherão uvas suficientes para encher 360 caixas em 4 horas? Tá certo? Então, pessoal, vamos ver aqui. Nós vamos organizar o tempo, que nesse caso é em horas. Aí nós vamos ter o número de agricultores e o número de caixas. Então, preste atenção. 3, o tempo de 3 horas, o número de agricultores 17 e a caixa 510. Aí ele diz assim: se o tempo for de 4 horas, qual o número de agricultores para coletar 360 caixas? Nós vamos ver agora se são diretamente ou inversamente proporcional, tá certo? Eu tô agora na página 196. Vocês podem ver que quando eu aumentar o número de tempo, o número de agricultores vai diminuir. Agora, quando o número de agricultores diminuir, o número de caixas também diminui. Então, essas duas são diretamente proporcional e essa são inversamente proporcional. Como eu tenho uma inversamente proporcional, a gente vai usar aquela regrinha de antes. Vou pegar aqui, tem x, que é 17, está para x. E as outras duas, eu vou fazer o seguinte. Essa daqui, que é diretamente inversamente proporcional, eu vou multiplicar pelo inverso dela. Então, como está 3 para 4, vai ficar 4 está para 3, que eu vou multiplicar por essa daqui. Como essa daqui é diretamente proporcional, então eu repito ela sem alterar. 510 sobre 360. Eu posso simplificar aqui, né? Isso, ó. Aí vai ficar 51 e 36. Aí nós vamos ter que 17x vai estar para 4 vezes 51 vai dar 204, que está para 3 vezes 36 dá 108. Aí agora a regra de 3 simples que a gente viu na outra aula. Então vai ficar assim, ó. 204 vezes x é igual a 17 vezes 108. 204x é igual a 17 vezes 108 dá 1836. O x vai ficar, o 1836 também, e o 204 que está multiplicando vem sendo dividido. Então, x vai ser igual a 1836 dividido para 204 vai dar 9, tá certo? Ou seja, o número de agricultores, em 4 horas, só com 9 agricultores, eu consigo fazer apenas 360 caixas, tá certo? Pessoal, então a gente encerra aqui a nossa correção e encerra também o nosso conteúdo. A última parte que faltava era a gente ver essa parte de regra de 3 compostas. Eu não vou passar atividade para vocês hoje, tá certo? Eu quero só que vocês deem uma olhada nessa questão 1 e 2 do passo a passo, dei uma olhada bem direitinho para vocês compreenderem melhor o que eu expliquei. Por que que eu não vou passar atividade? Porque na outra aula é a nossa revisão, e a nossa revisão vai ser ao vivo. Então, para mim começar a revisão corrigindo a atividade, a gente vai demorar muito, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai se ver ao vivo para nossa revisão, onde eu vou revisar todos os conteúdos que vão estar na prova, porque alguns conteúdos não vão ser cobrados na avaliação. Então, na revisão, a gente vai ver só o que vai cair na prova, vai ser ao vivo, então se organizem para estarem presentes na nossa aula
um dia antes eu vou colocar o aviso no grupo do horário corretinho, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar, estou disponível de 1 até às 5. Tchau e um abraço.